Vamos queimar, irmão, como se fosse a última vez. Quando a gente trata todos os dias como se fossem os últimos, e toda a celebração como se fosse a última, a verdade é que um dia a gente acerta. Um dia eu vou me vestir pela última vez para pregar sobre Jesus. Um dia alguém aqui vai ouvir pela última vez sobre Jesus. Então, como eu não sei quando vai ser, eu quero que Ele me encontre cheio, queimando, com fome, com sede. Eu quero que Ele me encontre entregando tudo, para que quando eu chegar na glória, os céus possam dizer: esse amava a presença, ele deu tudo que tinha. Ele é um instrumento gasto nas mãos de Deus. Alguém comigo diga amém. Tem alguns momentos de oração que eu tenho uma imagem clara, e eu tenho feito essa oração. Se fizer sentido para alguém, você pode fazer essa oração também em algum momento. Eu tenho pedido: Deus, eu quero morrer como um instrumento gasto. Eu quero ter marcas de uso. Eu não quero ser aquele instrumento que de vez em quando era usado. Não, eu quero ser o instrumento preferido na tua mão. Alguém já viu um instrumento que é preferido? Talvez você, sei lá, você é médico, tem um bisturi que é o que você mais usa. Você que é mecânico, tem uma ferramenta que é a que você prefere. É a melhor marca, talvez nem seja a melhor marca, mas é a que você mais gosta. Tem aquela Bíblia que talvez não seja a mais bonita, ela é a mais gasta, amassada, mas quando você vai para o teu lugar secreto orar, é ela que você pega e leva. Tem pessoas aqui que tem mais de um carro, mas talvez o carro do ano não seja o que você mais gosta. É aquele clássico, era aquele carro que o teu pai gostava, é aquele carro que você tinha quando conheceu a tua namorada, que hoje se tornou a tua esposa. Sabe, eu tenho pedido: Deus, eu quero ser um instrumento gasto nas tuas mãos. Eu quero subir como um instrumento que tem muitas marcas de uso. Eu não quero chegar lá intocado, não. Eu quero chegar gasto e me deixar gastar. Mais alguém comigo aqui nessa noite? Mais alguém quer ser usado por Deus? Mais alguém quer ser usado por Deus nessa geração? Então levante as suas mãos e declare comigo. Diga: Pai, se o Senhor fizer algo na terra, não me deixe de fora. Diga: tudo que o Senhor vai realizar nos próximos anos conta com a minha vida e com a minha casa. Eu quero ser gasto e me deixar gastar, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. O tema da mensagem de hoje é um dos temas centrais de muitas conferências, e é uma das coisas que a gente como brasileiro mais persegue. Mas eu quero trazer um entendimento básico do que de fato é avivamento. Então fala comigo: o Senhor é a fonte de todo avivamento. A gente tem mergulhado nessa série sobre as fontes que emanam de Deus. Eu queria te pedir para que você não se distraia, olhe para mim. Eu sei que tem gente que já está satisfeito com tudo que recebeu. Se a gente encerrasse aqui o culto, você já estava pleno, cheio da glória de Deus. Mas eu creio que ainda existe um vinho novo para o final da festa. Amém? Então não me deixe sozinho. Eu queria saber se tem algum carismático aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum voluntário apaixonado aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum avivalista aqui nessa noite. Aleluia! Então vamos junto até o final. O que é de fato o avivamento? Tem muitas coisas que permeiam o avivamento, mas não são de fato avivamento. Avivamento gera ajuntamento, mas nem todo ajuntamento é avivamento. Avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Avivamento gera romper, mas nem todo romper é avivamento. Avivamento gera crescimento, mas nem todo crescimento é avivamento. Avivamento gera grandes feitos, mas nem todos os grandes feitos são uma expressão de avivamento. Às vezes o avivamento acontece de forma simples, num lugar inesperado. Foi assim com Atos 2 e não foi assim em Babel. Babel fala a respeito de uma torre edificada por homens, um projeto gigante, um lugar alto. Fala sobre um povo que tinha unidade, eles tinham uma visão extraordinária. Mas o que eles construíram não apontavam para Deus, por mais que estivesse na direção dos céus. Atos 2, pelo contrário, fala de um povo simples, num lugar simples, que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, até que de repente veio sobre eles um derramar do Espírito Santo, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que nem sempre é de um lugar simples que vai vir um avivamento. A gente precisa entender que nem sempre um lugar grande ou lugares altos estão inabilitados para viver avivamento.
O avivamento não está ligado à geografia, classe social, não está ligado à raça, não está ligado a um bairro, não está ligado a uma denominação. Avivamento é quando o céu gera vida sobre algo que está morrendo na terra. Avivamento é quando alguém ou algo moribundo recebe uma nova chance. Avivamento é quando ossos ressequidos se tornam um exército. Avivamento é quando um povo improvável se torna parte de uma herança. Avivamento é quando gentios que não faziam parte desse comissionamento passam agora a ser abraçados por essa aliança, porque aqueles para quem Jesus veio não os reconheceram. Avivamento é quando algo inesperado na terra, algo que não faz sentido, algo que a medicina não explica, algo que a lógica não explica, acontece. Avivamento, irmão, é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. A terra diz: isso é tumor, você não vai viver. Mas os céus, quando dizem a última palavra sai da boca de Deus, é tempo de vida e não de morte, a terra precisa se dobrar aos céus. A gravidade diz para os pés de Pedro: a densidade da água pesa menos do que a do teu corpo, você vai afundar. Mas entre os pés de Pedro e a água há uma palavra de Jesus. Então ele caminha sobre a palavra, ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre a matéria, ele caminha sobre a gravidade. Irmão, eu acho que a gente poderia falar por horas sobre quantas coisas foram contrariadas quando o homem caminha sobre a face das águas. As leis da física foram contrariadas, a lógica foi contrariada, o histórico foi contrariado, porque não havia precedente. Ele abre um precedente que é inédito. Nunca se viu um homem andando sobre as águas, agora você vê dois homens andando sobre elas. Assim como aqueles homens numa fornalha aquecida várias vezes mais, nunca se viu alguém naquela época ser lançada sobre uma fornalha ardente e sobreviver. Na verdade, era tão quente o lugar que Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados, que a Bíblia diz que os soldados que foram lançar eles foram incinerados por conta da alta temperatura que estava naquele lugar. Mas eles saem daquele lugar sem cheiro de fuligem e sem serem tocados ou feridos pelo fogo. Avivamento fala sobre um fogo que consome o que é impuro, mas purifica o que é puro. Avivamento fala sobre algo que fere os que não são de Deus, mas que eleva os que são de Deus. Avivamento fala sobre testes que viram testemunhos. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite. Eu não estou pregando para uma plateia, eu estou pregando para uma igreja. Eu não estou comunicando algo que eu penso, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Jesus. Avivamento é o que faz Lázaro vir para fora 4 dias depois do seu óbito ser constatado. Avivamento é o que faz Jesus voltar dos mortos 3 dias depois de todo o inferno celebrar a morte do Filho de Deus. Avivamento é o que faz as gotas de sangue de um Deus homem que transpira no jardim e os litros de sangue de um Deus homem que lava o madeiro não serem o final da história, mas serem só parte dela. Avivamento é o que faz um perseguidor que provavelmente testemunhou um primeiro mártir ser apedrejado enquanto a glória de Deus brilhava sobre a sua face, se tornar tempos depois um plantador de igreja que tem as maiores revelações dos evangelhos e da graça de Deus. Avivamento é quando a terra é confundida, é quando você foi encontrado, é quando a tua casa foi chamada, é quando seus filhos foram ungidos. Avivamento, irmão, é quando alguém que nunca se imaginou fazer parte da igreja de Jesus, agora em pleno domingo à noite está sentado numa igreja, ouvindo da palavra e bebendo de um vinho novo. É quando você que estava distante e que era inimigo de Deus por conta dos seus maus procedimentos e pensamentos, agora pelo glorioso sangue de Jesus foi reconciliado. Não é mais escravo, agora é filho. Não está mais cativo, agora é livre. Avivamento é quando os céus invadem a terra, porque quando os céus invadem a terra, algo vai acontecer. Vamos, alguém comigo nessa noite. Aleluia. Avivamento é o tema principal que a igreja de Jesus deveria perseguir logo em seguida do tema arrependimento. Primeiro pilar fundamental, primeiro passo de fé, primeiro nível: arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino está próximo, é chegado o reino. O arrependimento me dá acesso ao avivamento. Não há avivamento sem arrependimento.
Você não vai ser cheio do Espírito Santo enquanto não tiver vergonha de quem você se tornou sem Deus. Você não vai ser cheio da glória de Deus enquanto não se envergonhar do teu passado, dos teus feitos sem Ele. É quando o homem passa a ter nojo de quem se tornou, que o oleiro agora quebra esse vaso e faz de novo para que ele possa se tornar quem Deus sempre quis que ele fosse. É quando o meu passado, os grandes feitos e o que eu fiz sozinho não tem mais graça, não tem mais glória, não tem mais vaidade, não tem mais nada que eu me glorie, senão no fato de ter sido encontrado no meio do caminho, ferido, roubado e quase morto. O amor me encontrou, o bom samaritano pagou a minha dívida, Ele derramou óleo sobre as minhas feridas, Ele derramou vinho novo sobre a minha cabeça. Eu fui encontrado, eu fui chamado, eu fui ungido, eu fui separado. Em Jesus eu fui eleito, estabelecido, e eu estou agora firmado numa rocha inabalável. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que inimigos me cerquem, cada um deles vindo por um caminho diferente, por 7 caminhos eles fugirão. Mesmo que os dias sejam maus, confusos, mesmo que haja nesse tempo ideologias que tentam relativizar que homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus e fé é fé, eu sei que todas essas coisas permanecem inabaláveis. Homem e mulher os criou desde o jardim, e eu fui expulso, mas fui reconquistado. Eu fui removido, mas eu fui resgatado. Eu fui tirado de lá, mas foi colocado agora um jardim em mim. Na verdade, Ele me fez jardim. O Deus que me visitava no jardim, me visitava no tabernáculo, agora tabernaculou em mim. Ele foi interiorizado, Ele me cerca, mas Ele habita. Ele me guarda, mas Ele permanece. Então a gente precisa entender que avivamento não é um toque de Deus pontual para que você faça algo. Isso é a antiga aliança. Avivamento é quando você se torna morada do Espírito Santo, habitação, lugar onde Deus se move, lugar onde Deus habita. Deus decidiu habitar em você. Ele é tão grande a ponto de dar ordem às estrelas obedecerem a ordem que receberam, mas Ele se fez tão pequeno a ponto de caber em um homem como eu e como você. Que amor é esse? Não há na história. Você pode procurar no panteão dos deuses, você pode procurar em qualquer outra religião, na mitologia. Não há um Deus relatado em nenhum tempo ou nenhuma outra cultura que tenha aberto mão da própria vida por aquilo que criou. Não há. Não há. Na mitologia grega, inclusive, tem alguns que assassinaram seus próprios filhos. O nosso Deus entregou por amor. Que amor é esse? O amor expresso em João 3,16, que fala de um Deus que te amou de tal maneira que abriu mão do único filho, mas não abriu mão de você. Abriu mão de um filho conhecido, glorioso, sem pecado e sem mácula, mas não abriu mão de mim, de você, marcados, sujos, perdidos. Avivamento, irmão, é voltar para o lugar de origem, como se o jardim nunca tivesse sido devastado, como se a relação nunca tivesse sido comprometida, como se não houvesse marcas na minha identidade, como se eu nunca tivesse saído desse lugar. Avivamento é como um pai que recebe o filho na porta da casa e trata esse filho como se nunca tivesse saído de lá. Avivamento é quando os céus não levam em consideração o teu passado, porque a partir de Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Avivamento é alguém que era escravo, estava imundo, foi feito filho, encontrado, redimido, e agora os céus não levam em consideração a multidão de pecados ou o que você fez, porque os céus não te chamam de quem você era, os céus te chamam do que você ainda vai se tornar. E é por isso, irmão, que avivamento depende de alguém que olha com os olhos de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. O homem espera que alguém seja posicionado para reconhecer. Os céus já reconhecem antes de você se posicionar. Você é um avivalista, você é abençoado, você é filho, você é ungido, você é guardado, você é meu, minha propriedade, minha herança. Eu te comprei com preço de filho, com preço de sangue. Você é quem eu digo que é, você tem o que eu digo que tem, diz o Senhor. Você pode o que eu digo que pode, porque as minhas palavras liberam o teu destino. As minhas palavras constroem o teu futuro desejável. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você nunca vai ver um chefe falando isso para nenhum funcionário, por mais próximo que seja. Igreja, olha para mim. Você nunca vai ver um diretor, um CEO, um dono, um presidente falando para o melhor funcionário
por melhor que seja a performance, me pede o que você quiser e eu te dou. Só um pai falaria isso para um filho. O nosso pai falou isso para nós. O teu pai falou isso para você. Eu só te peço uma coisa: permanece em mim e deixa as minhas palavras permanecerem em você, e você vai me pedir o que quiser e lhe será concedido. Por quê? Porque você e eu se tornaram uma coisa só. Você é meu e eu sou teu. Você me pertence e eu me entreguei por você. Você faz parte da minha igreja. Eu sou a cabeça, você é membro, faz parte de um corpo. Você é minha noiva aguardada, está sendo adornada, e haverá um dia em que eu voltarei para buscá-la. Apocalipse gera temor e medo para muitos, mas para a igreja deve gerar expectativa, porque o dia do retorno do Senhor fala a respeito de uma festa de casamento que vai se realizar. Há um noivo ciumento, há uma noiva adornada, há testemunhas, e não são qualquer tipo de testemunhas, são os anjos que viram a queda, a redenção e verão também a salvação consumada. São os anjos que estavam ao redor do trono e viram Lúcifer se ensoberbecer e ser lançado com um terço dos anjos dos céus. Os mesmos anjos que testemunharam quando nada havia, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando tudo era breu, quando a luz de Deus se revela, quando os fundamentos da terra são estabelecidos, quando há separação de noite e dia. Esses anjos verão você e a sua casa adentrando numa morada preparada pelo Senhor para você, porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse: se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu volto, porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito não virá sobre vós, e eu vou para preparar moradas, porque haverá um dia em que vocês estarão conosco na eternidade. O avivamento que acontece aqui precisa apontar para lá, senão não é avivamento. Avivamento não fala sobre uma operação sobrenatural de dons, porque isso passa. A cura que você recebe no teu corpo passa, porque o teu corpo vai passar. O câncer que é removido da tua matéria passa, porque daqui a algumas décadas não vai ter nem câncer nem corpo. Os milagres financeiros nos abençoam no tempo presente, mas esse tempo dura muito pouco. Eu tenho alguns amigos e ovelhas que trabalham no mercado financeiro, e eles trabalham em preço de longo prazo, 40 anos, 50 anos, 30 anos. Mas eu imagino para os céus a gente falar que longo prazo são 5 décadas, enquanto a gente negligencia uma vida na eternidade e um galardão eterno que dura para sempre. Tem gente conquistando patrimônios e fazendo coisas extraordinárias aos olhos dos homens, mas ainda são desconhecidos aos olhos de Deus. A maior glória que a gente pode ter, e de fato o avivamento ele passa por isso, e ele é estabelecido a partir desse princípio, é o entendimento de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Há um livro chamado Livro da Vida, e se o meu nome foi escrito lá, isso é avivamento. Não há mais morte, condenação, não haverá ranger de dentes, não há mais perdição, porque eu fui encontrado. E meu pai, ele fez questão de no cartório dos céus colocar o nome dele como filiação do meu nome. Então eu não sou bastardo, eu não fui encontrado, não. Eu tenho um pai, e o pai fez questão de dizer que ele é o meu pai, que eu sou o seu filho. Então no livro da vida, o teu nome foi escrito como se numa certidão de nascimento, porque avivamento para muitos de nós é a ideia de que Deus vai nos ungir para operarmos de forma sobrenatural. Isso é só parte da história, mas nem é a parte mais importante dela, porque avivamento não é o céu te dar uma carteira de trabalho. Avivamento é quando os céus te concedem uma certidão de nascimento. Você nasceu de novo, nova natureza, novas vestes, novos sonhos, novos passos de fé, uma nova autoridade, uma nova unção para o novo tempo. Isso é avivamento. Avivamento é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. É quando Deus do impossível se revela em meio a impossibilidades. Avivamento não é quando algo muito difícil de acontecer acontece. Avivamento é quando algo impossível de acontecer acontece. Ser curado com remédio não é avivamento, é cura. Ser ajudado por amigos não é avivamento, é ajuda. Ser renovado depois de um descanso não é avivamento, é renovo. Mas está com uma sentença de morte eterna estabelecida sobre si, e essa sentença ser rasgada, e agora não mais escravo, mas se tornar filho, e ter uma herança justa estabelecida, e ter acesso, e ter governo,
e receber a chave do reino dos céus, e poder ligar e desligar, estabelecer e reivindicar, irmão, isso é avivamento. Poder colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e liberar destino sobre eles, isso é avivamento. Poder fazer parte da igreja de Jesus e servir ao corpo de Cristo, isso é avivamento. Porque antes da nova aliança a gente sequer poderia vê-lo, quem dirá tocá-lo. Agora a gente vê, toca, sente e ele habita em nós. Agora a gente o serve, e a gente tem liberdade na presença dele, porque ele está à procura de adoradores que o procuram e que o buscam e que o adoram em espírito e em verdade. Isso é avivamento. Quando os céus encontram na terra um povo com fome, algo vai acontecer. Quando os céus encontram na terra um povo com sede, algo vai acontecer. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém pode reagir como se a sua vida dependesse disso nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento é entender que há uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos e que tem pão e vinho nessa mesa. O pão é a palavra, e um povo que só tem pão acaba engasgado, porque chega uma hora que não desce. Você pode se tornar cético, religioso, ou até começar a ter vaidade a partir do quanto de teologia você carrega. Existe vinho nessa mesa, e se a gente só quiser beber do vinho, a gente pode, de um povo extravagante, se tornar menino na presença, porque a gente está tão bêbado dela e sem fundamentos, que a gente nem sabe mais o porquê faz o que faz, mas continua fazendo. Mas quando o banquete é completo e a mesa é uma mesa preparada por Deus, existe pão e vinho, existe palavra e mover, existe fundamento e poder do Espírito, existe raiz, mas também existe derramar em manto de Deus, existe fogo sobre os meus ossos, existe a alegria da salvação, mas também existe uma firme convicção e uma fé racional. Eu não sei que vai ficar tudo bem porque eu acho que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem porque Deus não muda, a palavra dele não volta vazia. Se ele diz que vai acontecer no céu, já aconteceu. Ele diz que me ama e o amor dele é suficiente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que sabe quem eu sou, e ele saber quem eu sou é mais importante do que o que os homens dizem a respeito de quem eu sou, porque homens me conhecem há alguns anos, talvez alguns meses, mas há um Deus que me conhece antes do ventre da minha avó ser gerado. Há um Deus que me conhece antes do primeiro homem ser gerado, antes que o fôlego de vida encontrasse o pulmão de Adão. Já havia uma palavra estabelecida sobre você e sobre os seus, porque há um chamado sobre você que antecede a tua existência. Deus te viu quando nada existia, Deus te amou quando não havia nada de valor em você, e esse amor é avivamento. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Avivamento é um pescador se tornar apóstolo. Avivamento é um perseguidor se tornar plantador de igreja. Avivamento é um cobrador de impostos se tornar discípulo. Avivamento é alguém como Zaqueu receber ao Senhor Jesus na sua casa. Avivamento é aquela mulher pega em adultério, ouvir da boca do seu Criador: os teus acusadores não estão mais aqui, vá e não peques mais. Avivamento é uma mulher com sede à beira de um poço encontrar a água da vida, e não só beber, mas se tornar fonte para que outros bebam. Do interior dela passou a brotar fontes de água. O testemunho dela tocou cidades. Avivamento é um homem endemoniado se tornar um apóstolo que pregou por uma Decápolis. Mais de 10 cidades ouviram testemunhos a partir da vida de um homem que se feria. Ele estava cativo, esse era o projeto do inferno para ele. Sabe, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente ainda não está completamente envolvido com o projeto de Deus para nós é porque a gente ainda não conseguiu visualizar o projeto do inferno para nós. Se o Senhor permitisse que a gente pudesse ver por um minuto o que o inferno preparou para nós, a gente correria com tudo que a gente tem, enquanto a gente pode, com todas as nossas forças, para viver a plenitude da vontade de Deus. Mas a gente não tem noção. Os projetos do inferno para você são destruição e morte, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele odeia a tua família, tua promessa, tua saúde, a tua casa. Ele odeia a tua vida, o teu futuro.
Ele não está preocupado com o teu passado, porque o teu passado foi perdoado. Ele está preocupado com o teu futuro, porque você ainda pode abortá-lo, abrir mão, desistir, desanimar. Quando eu olho para o projeto do inferno, para mim fica ainda mais impactante entender o projeto do céu para mim. O céu me separou, me ungiu, me elegeu, me guardou, me preparou, me estabeleceu. Ele me colocou em lugares altos, Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes. A vara e o cajado do nosso bom pastor é suficiente, nos basta. Mesmo que a gente ande por vales de sombra e morte, mal nenhum a gente vai temer, porque o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está em nós. O Senhor sabe o que você precisa, porque só quem te fez completo sabe o que te falta. Quando te vê em cacos, o Senhor sabe o que você precisa, porque quando as luzes se apagam, Ele recolhe as suas lágrimas. O salmista diz que cada uma delas estão sendo recolhidas pelo Senhor no seu odre. Por acaso o Senhor se esqueceria delas? Irmão, as lágrimas que a gente derrama no nosso lugar secreto são como sementes de fé lançadas no reino de Deus, e toda vergonha que é lançada aos pés de Jesus gera uma recompensa pública. É como aquela viúva, o marido morreu, os filhos vão ser feitos escravos, mas quando os céus intervêm, agora não é mais esse o final da história. Há óleo descendo dos céus, agora há vasilhas sendo completamente preenchidas. A resposta de Deus, a provisão de Deus, a unção de Deus, a escape de Deus, porque não há nada, nenhuma falta, não há nada que venha contra você, que quando os céus operem não possa mudar essa realidade. O mar se abriu para o povo passar, isso é avivamento. Mas o mar também se fechou quando os inimigos do povo de Deus passaram, isso também é avivamento. Avivamento é quando Deus te abençoa, mas também é quando Ele amaldiçoa os que te amaldiçoam. Avivamento é o coração de Faraó fechado enquanto pragas submetem toda aquela nação ao pior momento da história deles até então. Avivamento é quando alguém que toca no povo de Deus conhece a fúria de um amor furioso, de um pai zeloso e de um noivo ciumento. Isso é avivamento. E essa dualidade que em alguns momentos parece até que elas se contrapõem, mas na verdade elas coexistem. É um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus que Ele tem o seu Filho como nosso advogado intercessor, mas Ele também é o justo juiz. É um Deus que estabeleceu a história e estabeleceu os limites, e quando a gente passou deles, Ele nos redimiu, pagando o preço com a sua própria casa. Ele dá para um homem, mesmo sem ter participado de nada, acesso a tudo. Ele fala: você pode comer de tudo, você pode governar sobre tudo. Então cresçam e multipliquem-se, só não coma daquela árvore. E é uma das primeiras árvores consumidas pela criação, mesmo tendo todo tipo de árvore disponível pelo Criador. A serpente ilude, e essa ilusão que muitas vezes nos rouba desse lugar de avivamento, porque o inferno vai oferecer para você algo que em Jesus você já tem, talvez só não tenha percebido. Todos os dias, o próprio Deus, não alguém comissionado, não um anjo de alta patente, o próprio Criador descia na terra para se relacionar com a criação. Ao cair do dia, Deus visitava um jardim fechado, que Ele supriu e adornou. Quem era o paisagista? O grande eu sou. Quem era o designer? O grande eu sou. Quem foi o arquiteto? O grande eu sou. A mulher que saiu da costela do homem, quem fez a cirurgia? O grande eu sou. Quem estabeleceu a genética de Adão? O grande eu sou. Quem soprou sobre os pulmões dele fôlego de vida? Zoe, a própria vida de Deus. O grande eu sou. Então você imagina assim, grandes empreendimentos da terra nos deixam impactados. Imagina como era o jardim. Eu estava na Fazenda Boa Vista essa semana, eu falei: meu Deus, quantos detalhes. Se um condomínio bem feito por mãos humanas, bem capacitadas, já nos deixa embasbacados, imagina como era o jardim. O próprio Deus teceu, desenhou, estabeleceu, escolheu. Imagina as paletas de cor que tinha naquele lugar. Imagina os tipos de frutos que estavam disponíveis nesse lugar. A única coisa que nos foi estabelecida como impedimento era uma árvore. Por que Eva se seduz? Por que Adão cai? Não é porque era um fruto que gerou curiosidade, é porque o que foi apresentado para ele gerou tentação. E o que foi apresentado foi: se você comer desse fruto, você vai saber o que Deus sabe, você vai ser como Deus é. Que loucura. Eles já foram feitos imagem e semelhança do Criador.
A diferença é que Deus não queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma mordida, mas Ele queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma eternidade de relacionamento. Deus não quis compactar tudo em um encontro, Ele queria todos os dias, como em doses homeopáticas, revelar para a criação o quão grande Ele era e o que Ele tinha para eles. Mas a gente é apaixonado por atalhos, é por isso que uma das coisas que muitas vezes impede a gente viver avivamento é uma vida em busca de atalhos. A gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho mais rápido, mas avivamento fala a respeito de um caminho de Deus. Quais são os caminhos que eu preciso percorrer, pastor, para viver avivamento? Só há um, e Ele tem um nome, se chama Jesus, o caminho, verdade e a vida. E se não for por Ele, não iremos ao Pai, porque Ele é o único intercessor entre o Deus Pai e a sua criação. Há alguém comigo aqui, diga amém. Esse jardim que foi ferido, agora foi restabelecido. Como que eu acesso esse jardim, pastor? Quando você fecha os olhos no momento de adoração, como que a gente teve há meia hora atrás. Quando você fecha a porta do teu quarto e no teu lugar secreto, Deus te visita. Quando você não pode ter filhos, mas Deus te concede. Quando você não poderia estar de pé, mas Deus te cura. Nesse lugar a gente consegue experimentar um pouco desse jardim. E é por isso que a gente se sente tão bem, porque a nossa alma tem saudade de casa. Eu ouço algumas vezes, quando a gente tem momentos como esse, as pessoas mandam mensagem e falam: pastor, eu não queria ir embora. E eu falo: eu sei, é porque você foi gerado nesse lugar. A tua alma tem saudade de casa. A glória e a presença de Deus não são um lugar de destino apenas, são um lugar de origem. A gente só quer voltar para o lugar de onde a gente veio. A gente tem saudade de casa. A gente tem saudade de casa. Por que tantos homens ricos, milionários, têm gastado tanto para poder ter experiências simples com seus filhos? Tomar um café numa caneca de barro, poder comer um bolo, um fubá, sentar à mesa num lugar rústico. Não é que esse lugar seja melhor ou pior do que outros, mas para ele tem cheiro de origem. Você se sente voltando para o teu começo. Agora imagina você que é um ser espiritual. A tua casa não é esse lugar, não pode ter sido construída por homens, não pode ter sido comprada por ouro. A tua casa é o céu, a eternidade, o lugar onde Deus habita. É nesse lugar que você foi gerado. O avivamento é quando a gente volta para esse lugar. Avivamento é quando os céus invadem a terra. Avivamento é quando os meus pensamentos são levados cativos aos pensamentos de Deus. É quando imerso numa atmosfera de fé como essa, ouvindo uma palavra que flui da boca de Deus, eu não consigo pensar no boleto de segunda-feira, porque nada mais importa quando Ele enche a casa. Nada mais importa quando o pai chega na casa. É como filhos morrendo de saudade de um pai que viajava, ouvem do filho mais velho gritando: o pai chegou, o pai chegou, o pai chegou. Você larga tudo porque há saudade em você. O seu pai que estava longe agora está perto. A Bíblia diz que nós fomos feitos inimigos de Deus, mas pelo sacrifício físico de Jesus fomos reconciliados com Ele. Isso é avivamento. É o ministério da reconciliação. É como um filho que estava de mal com o pai receber perdão do pai e poder voltar para casa. É como alguém que estava brigado com a família poder ser recebido de novo e ser bem quisto na família. Aquela parábola do filho pródigo fala a respeito daquilo que eu e você vivemos, ou a respeito daquilo que alguns de nós ainda vão viver nessa noite quando a gente fizer o apelo por salvação. Fala sobre alguém que, tendo herança e tendo a liberdade de escolha, trilhou seus próprios caminhos, mas teve um problema fundamental: o pai não foi com ele para onde ele foi. Esse é o problema do filho pródigo. O pai fala: você quer a tua herança? Toma. Você quer partir? Vai. Havia provisão e liberdade, mas não havia presença do pai. Para o lugar que você vai, filho, eu não posso ir com você. A Bíblia diz que o que ele recebeu, ele perdeu. Ele chega a um ponto de desejar a comida dos porcos. E ele se lembra que na casa do pai, até os empregados comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele volta, e ele volta com um discurso, tentando convencer o pai. E ele fala: bom, eu vou dizer, pai, eu pequei contra você e contra os céus. Eu pequei contra você e contra os céus. Mas quando o filho volta para casa, o pai não está nem aí para o discurso dele. O pai chora, segura o vestido e corre na presença dele, quebrando protocolos e indo contra a cultura da época, porque a única alegria do pai é saber que um filho que para ele parecia como morto estava voltando para casa.
E essa é a diferença fundamental entre evangelho e religião. A religião te exige, o evangelho te dá. A religião te fala, se lava e vem. O evangelho fala, vem do jeito que você está e eu lavo você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A religião fala, você precisa fazer para ter, você precisa pagar para acessar. O evangelho diz, já está pago. O amor pagou o preço no nosso lugar. Está consumado, tetelestai. Ele se entregou, ele sangrou, ele foi traído, ele foi vendido. E naquele madeiro a luz se recusou a brilhar, o dia se fez noite. Jesus morreu. A beleza do céu foi coberta de dor. As rochas se partiram, os mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade. E os soldados que estavam afligindo o mestre, caçoando dele, agora começam a perguntar entre si: de fato ele era quem dizia ser? Matamos o Filho de Deus. Então o homem faz o que poucos fariam, inclusive nos dias de hoje. Ele paga um preço para cuidar do corpo morto de Jesus. Pastor, eu faria isso. A maior parte de nós não faria. Você não está querendo pagar preço para cuidar do corpo vivo de Jesus? Você quer me convencer ou se convencer de que você pagaria um preço para ter acesso ao corpo morto de Jesus? A Bíblia fala que um homem de recursos da época, ele pede uma coisa com o acesso que tinha e com os recursos que tinha: me deixa ficar com o corpo dele. Ele leva para uma sepultura e testemunhas são colocadas ali. E até hoje, o motivo pelo qual no Poder Judiciário temos testemunhas para atestar um acordo feito é porque naquele dia, quando testemunhas foram colocadas naquele lugar, se estabelece então esse princípio. Ficaram ali para garantir que ninguém roubaria o seu corpo, mas na verdade o que eles testemunharam é que o corpo dele não estava mais ali. Mulheres levam perfumes para perfumar o corpo morto de Jesus, porque não fizeram o que aquela mulher aos pés de Jesus fez dias antes dele ser sacrificado. Ela não perdeu a oportunidade de ungí-lo enquanto ainda estava perto. Sabe, deixa eu abrir um parêntese. Dos entendimentos dessa palavra que diz que o reino de Deus está próximo, não fala só sobre um tempo vindouro, mas fala também sobre uma proximidade. O reino de Deus está em você. Então se alguém perto de você já reconheceu Jesus e foi avivado e carrega a vida de Deus dentro de si, o reino de Deus está próximo. Talvez alguém do seu lado seja reino de Deus, alguém do seu lado carrega reino de Deus, alguém próximo de você carrega reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos como embaixadores do reino de Deus. Quando o embaixador é tocado, uma nação se levanta, porque se toca no embaixador, toca na nação que o enviou. Você entra numa embaixada e as leis que regem aquele lugar não são as leis da nação local, mas da nação que estabeleceu aquela embaixada naquele lugar. O que significa? Significa que você se tornou um embaixador, pertencente e representante de uma embaixada. E essa embaixada não fala a respeito da maior economia da terra, não fala a respeito do maior PIB da América Latina, não fala a respeito de um grupo econômico ascendente, não fala a respeito de uma nação fortalecida ou fortificada. Não. Essa embaixada fala a respeito do reino de Deus na face da terra. Você é um embaixador do reino de Deus, e existem anjos do Senhor que lutam por você. Para tocarem em você, terão que tocar no Deus que te guarda, porque você escolheu habitar à sombra do Todo-Poderoso. Você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é um lugar seguro. Para te tocar, terão que tocar nele. Para te encontrar, terão que encontrar ele. Você está como num bunker, mas não um bunker construído com dinheiro humano, como os muitos homens têm feito nos últimos dias. Não, você está num bunker edificado pelo céu. Há anjos que estão fortificados com espadas em punho para te guardar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos que respondem ao clamor de Daniel, os anjos que respondem ao teu clamor, os anjos que estão aqui nessa noite, derramando, tocando, ungindo, eles são servos dos filhos de Deus. Porque mesmo os anjos, sendo santos e sendo puros e conhecendo a eternidade de Deus e tendo livre acesso à sala do trono de Deus, não receberam por parte de Deus o direito de serem feitos filhos de Deus. Cara, isso é muito forte. Avivamento é o entendimento de que Deus me estabeleceu numa posição acima dos anjos, porque na eternidade não serei um dos anjos dele,
seria um dos filhos dele. O Senhor é o nosso bom pastor. A oração que Jesus nos ensina começa a partir desse princípio: Pai nosso que estás no céu. Você tem noção do que é Jesus chamar o pai dele de Pai Nosso? Irmão, você não tem noção. Eu tenho um cunhado e ele tem a mania de falar o meu sogro, e eu sempre corrijo ele e falo nosso sogro. Não, eu falei com o meu sogro, nosso sogro, Marquinhos. Eu falei com a minha sogra, nossa sogra. Você tem noção que Jesus, que era o unigênito, ele se diminui e é humilde a ponto de dizer: o meu pai agora é o nosso pai. Você chegou ontem na fila do pão. Você não sogrou por ninguém, você não se entregou por ninguém, você não se despiu de glória e eternidade, você não foi tentado como eu fui, mas ainda assim, por conta daquilo que eu fiz, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Isso é avivamento. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor te estabeleceu como justiça. A justiça de Deus não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Alguém consegue ficar nesse lugar por mais 5 minutos? Alguém consegue ouvir dessa palavra por mais 5 minutos? Alguém consegue perceber a manifestação do céu sobre a terra aqui nessa noite? Alguém consegue perceber uma palavra rema que está fluindo do trono de Deus sobre a tua vida e sobre a minha? Então o que é avivamento? Avivamento é voltar para esse lugar de origem como se o pecado nunca tivesse me afligido. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que ele fala: a única razão pela qual não experimentamos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Colossenses 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Aí vem uma condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Avivamento significa aquele que está limpo se limpar mais, aquele que é santo se santificar mais, aquele que é filho buscar mais. Avivamento não é um ponto final, é um ponto de partida. Avivamento não é o lugar que a gente vai chegar, é da onde a gente começa. Avivamento não é quando você foi batizado com o Espírito Santo ou entendeu o seu chamado e agora você está pleno, não. Avivamento é a partir do dia que você se entende como filho, aí começa a sua jornada. Avivamento é quando o ruído das vozes ao teu redor não te afetam mais tanto quanto a voz do seu pai dizendo quem você é e o que ele preparou para você. Avivamento é quando qualquer coisa que a terra possa te dar, por mais que te alegre e te supra, não seja comparado com aquilo que os céus já te entregaram. É aquilo que Paulo chega no momento que ele fala: tudo que eu desejei, hoje eu comparo a esterco, comparado àquilo que o Senhor preparou para mim. Porque quando eu tenho a plena revelação de quem Ele é, de quem eu sou, do que Ele tem para mim, do que eu vou viver, de para onde eu irei, eu entendi que nada que a terra possa me dar tem mais valor do que aquilo que o céu já me deu. Os céus me deram Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi entregue como primícia, Ele foi oferta de Deus para mim, e Ele se entregou no meu lugar, e Ele foi trespassado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi subjugado, Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós. E é por conta desse nome, acima de todo nome, que eu posso crer no amanhã, eu posso me mover em fé, e eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Feche teus olhos, irmão, curva a tua cabeça, estende as suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. A gente não tem mais do que 8 minutos nesse lugar antes de ir embora para casa. Mas eu não quero que você perca aquilo que os céus estão derramando aqui nessa noite. Existe uma movimentação, existe uma liberação, existe uma liberdade no Espírito nessa noite. Não perca aquilo que os céus estão liberando sobre você. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Tem uma história na Bíblia que fala sobre homens a alguns passos da promessa, sem coragem para acessá-la. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações a respeito disso. A Bíblia fala a respeito de um povo que caminha no deserto por anos em busca de uma promessa. E quando chega diante dela, parte deles tem medo. Irmão, olha para mim. Crer que tem uma promessa é o primeiro passo. Caminhar em direção a ela é o segundo passo. Não desistir enquanto você não se aproxima dela é o terceiro passo. Mas existe um passo final, que é você se apossar daquilo que Deus já te confiou. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Anota isso e medita nisso, irmão. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Porque pode ter cheiro da promessa, pode parecer com a promessa, pode até estar no lugar da promessa, mas se você não acessar, é só uma promessa. Olha que interessante, olha o que a Bíblia diz. Está lá em Números 13:30. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Glória a Deus. Números 13:30 fala a respeito dos espias que são enviados para mapear a terra prometida. E o que eu acho interessante é que o nome por si só chega a ser quase uma ironia de Deus. Como que o povo chama aquele lugar? De terra prometida. Irmão, olha para mim. Não é uma terra que eles acharam do nada. Não é uma terra que alguém falou para eles. Era uma terra que o próprio Deus havia prometido para eles. Não confiar numa promessa significa fundamentalmente desconfiar do caráter de quem fez a promessa. É por isso que, para ter medo conhecendo quem Deus é, eu vou precisar esquecer quem Ele é, porque é impossível conhecer o coração do Deus que fez a promessa e ainda assim ter dúvidas se Ele vai cumprir a promessa. Você está comigo? Olha o que a Bíblia diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente... Cara, eu amo esses detalhes, porque essas chaves carregam tanto poder. Porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, guarda isso. Primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Caleb então fez o povo se calar perante Moisés. Tem milagres que você só vai acessar quando você calar a multidão que tenta te fazer desacreditar do que Deus já te fez acreditar um tempo. Caleb não fala: gente, com licença, só um minuto. Gente, vamos ser um pouco amigável, não, vamos, quando algo faz sentido, me ajuda aí, gente. Sensato, tem que so much. Vamos ser um pouco sensato. Vamos fazer uma votação. Irmão, tem momentos para a gente ser amigável, mas tem momentos para a gente se posicionar. Tempos de guerra não são tempos de administrar problema. Tempos de guerra são tempos de avançar sem pedir licença. A Bíblia diz que ele cala o povo e lembra da promessa. Olha os termos que ele usa: certamente possuiremos, seguramente prevaleceremos. Irmão, certeza e segurança só tem quem confia em quem prometeu. Ele está dizendo: é certo, não tem como dar errado. O meu coração está seguro, porque eu sei quem prometeu. Então ele cala a multidão e ele traz à memória a promessa. Irmão, tem promessas que você não está confiando, porque a voz dos ruídos ao teu redor se tornou mais alta do que a voz da promessa dentro de você. A gente vê isso com a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando chega lá, Jesus diz: olha, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão
riu dele. Guarda isso, irmão. A multidão que chorava a morte dela, agora ri do milagre dela. Olha para mim. Você percebe que a multidão não tem dificuldade de chorar a tua desgraça, mas tem dificuldade de celebrar o teu milagre? Eu quero pregar nessa manhã. Tem alguém que está comigo? A filha de Jairo morreu, todo mundo se reúne para chorar. Jesus chega na casa e fala: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo começa a zombar do milagre. Irmão, chorar com os que choram é bíblico, mas se alegrar com os que se alegram também. E a multidão nem sempre tem as duas partes, dos dois lados dessa moeda. Tem gente que quer chorar com você, mas não consegue celebrar com você. Por quê? Porque a dor conecta. A dor é algo que é fácil de conectar. É por isso que uma pregação almática é fácil da gente se conectar. A gente está chorando, daqui a pouco está todo mundo emocionado. Por quê? Porque a minha dor conecta com a sua. É um ponto de contato. E a multidão tem essa característica. A multidão consegue se assimilar e ver algo que conecta com a sua dor, mas nem sempre ela vai confiar no milagre que Deus prometeu para você. E é por isso que o que Caleb fez foi exatamente o que Jesus fez tempos depois. A Bíblia diz que Jesus então mandou que a multidão saísse, e aí então ele entrou na casa. Tem milagres que só vão entrar na tua casa quando a multidão sair dela. A promessa só começa a ter mais espaço dentro do meu coração quando as opiniões começam a ter menos espaço dentro dele. Você está comigo? Diga amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos. E aqui tem uma outra chave poderosa: e a possuiremos em herança. Caleb sabia que a conquista que eles viveriam não tinha a ver com a força dos exércitos que eles tinham, mas com a força da promessa que eles carregavam. Irmão, olha para mim. Não tem nada mais poderoso do que receber de Deus aquilo que Deus desejou te dar. É uma herança, é irrevogável, intransferível, inquestionável, está acessível. O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer então, pastor, para poder ter acesso à minha herança? Primeiro você precisa conhecer ela. Alguém que não sabe a herança que carrega é como alguém que não carrega herança nenhuma. Segundo, você precisa ter consciência, maturidade para receber a herança. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, a questão não é se você tem herança, a questão é se você tem maturidade para poder acessá-la. Porque enquanto não temos maturidade para acessar a herança, de nada diferenciamos dos escravos, não temos acesso a nada. Caleb entendeu algo que poucos entenderam. Essa terra vai ser conquistada não porque o nosso exército é bom, mas porque a nossa herança, ela é real. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Eu declaro que 2022 vai ser um ano de você fazer menos força e viver mais milagres por graça. Favor imerecido marcando os seus dias. Favor imerecido levando você a lugares que sozinho você não poderia. Eu declaro em nome de Jesus, a gente não vai caminhar debaixo de uma autojustiça. Não é porque você fez para merecer, é porque Jesus fez e entregou para você. Não é porque você é bom, é porque o Pai é bom e Ele desejou te dar. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a herança que Ele estabeleceu para essa nova estação sendo liberada sobre você, e nada vai reter aquilo que Deus declarou que te daria. Eu declaro plenitude sobre você e sobre a tua casa, para viver cada promessa que Deus confiou para você. Se você crê nisso, diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. A possuiremos em herança. Não tem a ver com o que eu vou conquistar, irmão. Tem a ver com o que eu vou receber. Você só tem que estar lá no dia da batalha. Gideão reúne milhares de homens. Deus fala, tem gente demais. Aí alguns milhares saem, ele olha, tem centenas. Ele fala, tem gente demais ainda. Até que ficam 300, ele fala, tá bom. Gideão, isso é para que quando vocês vencerem a batalha, não se orgulhem do número de homens que tinham com você, mas tenham plena convicção que a vitória foi dada pelo Deus que foi com você. Deus não precisa de números, irmão.
Ele só precisa que a gente acredite, confie naquilo que Ele disse que faria. Se Deus disse que vai acontecer, declara comigo: já aconteceu. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E aqui tem uma outra chave interessante. Números 13, 33, um pouco mais à frente, eles falam assim: nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que interessante. Eles olham para o seu exército e olham para aquele exército, e eles falam: aos nossos olhos a gente é como um gafanhoto, e aos olhos deles também. Só esqueceram de perguntar aos olhos de Deus como eles se pareciam. Mas sabe o que é interessante? Olhando para a história deles, isso parece óbvio, mas é exatamente aí que a gente tropeça muitas vezes. A gente se olha e procura no espelho respostas para viver o que Deus disse que a gente viveria, e não encontra, porque não é natural o que vai te dar acesso a uma promessa sobrenatural. A gente olha para os desafios, para os nossos gigantes, e a gente olha para eles e olha para a gente e fala: não tem como acontecer. Mas a promessa não acontece por aquilo que você tem, ou pelo tamanho que os seus gigantes têm, mas é por aquilo que Deus disse que faria. Deus disse que faria algo na América, então eu não posso olhar para mim e falar: eu não tenho visto, eu não falo inglês, eu nunca vim para cá, está tudo novo, não conheço ninguém. Ou olhar para a América e falar: tem outros ministérios mais incríveis, que estão aqui há mais tempo, que tem mais recursos, porque não tem a ver comigo e não tem a ver com eles, tem a ver com Ele. Faz sentido para você? Ele ama confundir os que pensam que são e promover os que sabem que não são, mas sabem quem Ele é. Os que pensam que são serão abatidos. A soberba precede a queda. Os que sabem que não são e confiam no grande eu sou, esses são os improváveis. É quando a gente vê alguém que a gente fala: cara, não faz sentido o que ele está vivendo. Pois é, ele parou de olhar para si e para os outros e voltou a olhar para quem prometeu. Irmão, olha para mim. 2022 tem inúmeras promessas esperando por você e para a tua casa. Mas se você olhar para a economia, você vai desistir de confiar nelas. Se você olhar para as fronteiras, se você olhar para a política, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que os outros dizem, Deus está chamando a gente a olhar de novo para aquilo que Ele já disse que faria. Você está comigo? Eles se sentiam fracos em relação aos povos que já estavam lá. Mas essa é a chave. O que vai te dar acesso à promessa não é a tua força, é a promessa. A promessa é a chave que abre qualquer porta. Você já parou para perceber, irmão, que independente do tamanho das portas, todas elas carregam quase que proporcionalmente o mesmo tamanho de chave? Você já teve a oportunidade de ir na casa de alguém milionário, ou alguém que tem muito dinheiro, e a porta da casa dele é maior do que o pé direito dos 2 andares da sua? Alguém já foi numa casa assim? Aí você olha aquela porta e fala: mano... Mas a chave que abre aquela porta não é proporcional ao tamanho daquela porta. Esse é o poder da chave. A chave é o que libera acesso. Se são portas pequenas ou portas enormes, o que você precisa para acessar é a chave. E qual é a chave que vai te dar acesso à promessa? Se você crê e não duvidar, assim será feito. Em outro momento a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. A fé é tratar coisas que não são como se já fossem. O que dá acesso à promessa é crer e não duvidar. Aqui a gente está vendo homens que voltaram dizendo: não tem como, vamos desistir. A gente está vendo um homem que está dizendo: irmão, Deus prometeu, vai acontecer. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu! Cara, foi poderoso o que Deus fez na quinta. Na sexta-feira
Pastor Josh Kaimes falou sobre algo maravilhoso. Ele falou sobre Deus nos abraçando no meio da nossa bagunça. Sabe, Deus, Ele não vai esperar que você se limpe para ter você perto dEle. Ele vai te abraçar do jeito que você está. Ele vai trazer você para perto. Ele vai sarar suas feridas. Aí a gente chega no sábado, o pastor Gustavo Paiva, logo pela primeira sessão, ele fala sobre uma geração que vai ser levantada e vai governar com sabedoria. Sabe, ele compartilhou sobre Saul indo em busca do profeta. Vocês estão comigo, amém? E ele vai em busca do profeta para ter uma resposta: aonde estão as jumentas do meu pai? Mal sabia ele que quando chegasse à casa do profeta, seria liberado sobre ele uma palavra: você é o novo rei. Sabe o que Gustavo compartilhou é que todas as vezes que as pessoas vão até a igreja, elas buscam resposta. Mas todas as vezes que as pessoas chegam na igreja, a igreja tem um papel de liberar destinos. O problema é quando as pessoas vêm para a igreja e a igreja se limita apenas a dar respostas. As pessoas vêm procurando onde estão as jumentas e a gente diz onde elas estão. Só que o nosso papel não é dizer aquilo que você quer ouvir, mas liberar o destino que o Senhor tem para você. Aí chega na outra sessão, o pastor Vitão prega sobre autenticidade e influência. Sabe, não seremos uma geração que vai falsificar a nossa identidade. Porque ser autêntico não significa ser parecido com quem a gente admira. Ser autêntico significa se inspirar com quem você admira, mas ser exatamente quem Deus te chamou para ser. Aí depois vem o pastor Costa Neto falando sobre uma igreja diferente. Uma igreja diferente não é uma igreja movida por estética. Uma igreja diferente é uma igreja que faz coisas diferentes. Do que adianta a gente esperar por uma igreja diferente se a gente faz as mesmas coisas que a gente sempre apontava? A gente sempre reclamava de religiosidade nas gerações antes da nossa. De que adianta a gente reclamar disso se a gente se tornar religioso de uma nova forma? De que adianta a gente apontar para erros que as gerações passadas, se a gente não parar para olhar os erros que a nossa geração tem cometido? Sabe, aí para fechar a noite do sábado, o pastor Jude Fourquier ministrou sobre justiça de Deus, cara. Sabe, não adianta você tentar lutar contra o pecado. Não adianta você tentar lutar contra a sua natureza. O que você precisa é nascer de novo e ser justificado pelo amor do Pai. Que noite poderosa, eu senti um mover sobrenatural vindo sobre nós. Domingo não foi diferente, cara. Pastor, por que você está fazendo esse flashback? É porque eu quero te trazer à memória tudo que foi liberado sobre você, porque Deus falou algo comigo em relação a isso. Preste atenção. Sabe, domingo a gente teve momentos de adoração. Gabriela Rocha foi sobrenatural. Ela ministrou sobre o fluir do Espírito Santo, Pentecostes, o Espírito vindo sobre a igreja, avivamento, fogo sobre o altar. Pastor Jude Fourquier pregou no último culto e foi sobrenatural. E eu preguei sobre algo que eu quero finalizar hoje. E é bem rápido, eu só tenho mais 7 minutos. Preste atenção no que eu vou compartilhar com você. Eu falei sobre a influência e eu usei 2 homens que foram influenciados de formas distintas. Eu falei sobre Judas sofrendo a influência do dinheiro, sendo maior sobre ele do que a influência do próprio Cristo. Judas chegou ao ponto de vender o próprio Cristo por 30 moedas de prata. Depois eu falei sobre João Batista, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que nenhum homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo como aquele cara. E aí foram até ele perguntando: e aí, quem que você é? Você é o Cristo que você anuncia? Você é Elias? Você é a reencarnação de algum profeta? E ele falou: não, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele sabia quem era. Meu irmão, a palavra diz que quando Maria, grávida de Jesus, e a mãe de João Batista, grávida dele, se encontram, eles começam a ficar alvoroçados no ventre da mãe, porque eles sabiam que ali o destino dos dois haviam se conectado. Preste atenção. Só que tem um momento que João Batista está preso e todas as informações que ele tem de Jesus vêm dos seus discípulos. E aí ele pergunta: como é que está Jesus? E os discípulos vão falando: olha, ele está sentado em rodas de prostitutas, ele está sentado em mesa junto com cobradores de impostos. E João Batista começa a ser influenciado por aquilo que ouve. E para finalizar, eu falei que a gente pode sofrer todo tipo de influência, pelo dinheiro, pelas amizades, pelas circunstâncias, pela nossa geração, por aceitação. Você pode sofrer todo tipo de influência, mas a única coisa capaz de mudar a tua história é a influência dos céus tocando a terra. E eu compartilhei 3 momentos da história em que os céus tocam a terra. O primeiro momento está lá em Gênesis. Vocês estão comigo, amém? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sabe? O primeiro momento em que a palavra se conecta ao Espírito, nasce então toda a criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele viu que era bom. E todos os 6 dias seguintes, ele começa a criar coisas pelo poder da sua palavra, se conectando ao seu Espírito. Preste atenção. O segundo momento sobrenatural de influência dos céus sobre a terra acontece no batismo de Jesus. Jesus, ele chega até João Batista e se encontra com ele novamente. João Batista olha para ele e fala, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de sequer desamarrar as sandálias dos seus pés. E Jesus diz, é necessário, João, que assim seja feito. Jesus então é batizado, e quando ele é imerso nas águas, uma voz diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E naquele momento o Espírito vem numa forma de pomba, repousa sobre Jesus, e mais uma vez a palavra se conecta ao Espírito, e o novo de Deus acontece de novo. Sabe, o terceiro momento em que a influência dos céus tocam a terra é quando a igreja está reunida, está lá em Atos 2, a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar, aguardando o cumprimento de uma promessa feita desde o apóstolo, desde o profeta Joel, que dizia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a palavra diz que estavam todos reunidos. Você pode declarar isso comigo? Diga, estavam todos reunidos num só lugar, como a gente está aqui hoje. Estavam todos reunidos num só lugar, cara, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus invadiu aquele lugar, e aqueles caras nunca mais foram os mesmos, sabe por quê? Porque ali os céus tocaram a terra novamente. Pastor, tudo isso a gente já ouviu, você trouxe à memória tudo que a gente ouviu nesses dias de conference, o que tem de novo? Eu vou te falar, preste atenção nisso, cara, isso é muito forte. Sabe o que Deus falou comigo é que nesses dias a gente foi avivado, renovado, inspirado. Sonhos voltaram a viver, sonhos que você nem sabia que Deus tinha para você, Ele compartilhou com o teu coração. Eu creio, cara, eu pude perceber isso. Tinha uma unção profética tão forte fluindo. Eu via pessoas que estavam como vales de ossos secos voltando a viver. Eu vi jovens que nem sonhavam mais com o chamado voltando a sonhar. Eu vi pessoas que chegaram aqui e nem sentiam mais a presença de Deus há muito tempo voltando a sentir. Agora a grande questão é, tudo aquilo que foi liberado sobre nós é real, mas depende daquilo que a gente vai fazer com o que recebeu. Preste atenção. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, nesses dias vocês receberam dezenas, centenas, milhares de promessas dos céus. Mas você sabia que nem toda promessa que Deus faz se cumpre? Pastor, isso é heresia? Não é não, vou te explicar melhor, preste atenção. Nem toda promessa que Deus faz se cumpre. Porque existe uma diferença entre as promessas que Deus faz de forma universal e as promessas que Deus te faz de forma individual. Toda promessa que Deus faz universal se cumpre. Quando você começa a ler Apocalipse, o fim dos tempos, toda promessa feita vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é rei. Isso vai acontecer. Os reinos serão abalados. Isso vai acontecer. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Isso vai acontecer. Toda promessa que Deus fez de forma universal vai se cumprir, porque Ele disse, e quando Deus diz, tudo se faz. Agora, quais são as promessas que Deus faz que podem não se cumprir? Aquelas que Ele faz para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para mim. Porque as promessas que Deus faz para você dependem da forma como você reage a elas. Quando Deus faz uma promessa de forma universal, toda a criação se curva e obedece aquilo que Ele declarou. Agora, você carrega o livre-arbítrio, então quando Ele faz uma promessa a você, depende de você se curvar a ela ou não. Eu trouxe à tua memória promessas liberadas e palavras liberadas, unção profética liberada nesses dias de conference. E sabe o que acontece? Eu olho para os lugares lotados nesse auditório, mas o que me chama a atenção são os lugares que ainda não foram preenchidos. Porque se eu entendi as promessas liberadas e eu não me movi em relação a elas, elas continuam fazendo a menor diferença para mim. Preste atenção nisso, cara. Os propósitos que Deus tem para você só fazem sentido à medida que você corresponde a eles. Porque se você não corresponde às promessas que Deus te fez, você vai viver uma vida como se não tivesse promessa nenhuma. Sabe o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? É que toda promessa liberada da parte de Deus sobre nós, a palavra diz que da parte dele nós já temos o sim.
Ou seja, aquilo que Deus te falou já está disponível para se cumprir. Aquilo que Deus te prometeu já está disponível para acontecer. Aquilo que Deus te prometeu no reino dos céus já é uma realidade. Agora, qual é o nosso papel? Trazer as realidades dos céus para a terra. É por isso que a gente tem que falar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. A gente acha que isso é uma oração genérica, a gente acha que isso é uma oração coletiva. Pai nosso que estás nos céus, presta atenção, o Pai é nosso, mas a promessa é sua. Por isso quando Jesus diz, quando for orar, ora assim: Pai nosso, porque o Pai não é teu, cara, o Pai é nosso. Ele não veio para a gente, ele veio para os seus, mas porque os seus os rejeitaram, agora todos aqueles que nele creem têm direito de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, eu não vim para vocês, mas eu vim para os meus me rejeitaram, então eu vim para todo aquele que nele crê. Aqueles que creem em mim podem chamar o meu Pai de Pai também, porque receberam por adoção o direito de serem chamados filhos. Aí ele começa a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora presta atenção, quando você declara seja feita a tua vontade, tem que começar dentro de você, cara. Não adianta a gente como igreja orar, seja feita a tua vontade sobre a igreja no Brasil, porque você é parte da igreja do Brasil. Se você estiver omisso, parte da igreja está também. Se você estiver frio, parte da igreja está também. Se você estiver desconectado com o coração do Pai, parte da igreja está também. Agora a minha grande pergunta é: meu irmão, você sabe como está o teu coração? Te assusta o fato de imaginar que se toda igreja se movesse da mesma forma que você se move hoje, seria melhor ou pior do que a igreja está hoje? Porque a gente gosta de olhar o que Deus faz na vida do outro e criticar, e julgar, e pensar, e analisar. A grande pergunta é: se Deus pegasse hoje o teu coração e derramasse o teu coração sobre toda a igreja seria melhor ou pior? Seria mais quente ou mais fria? Seria mais profética ou menos profética? Então preste atenção, quando a gente ora, seja feita a tua vontade sobre a igreja, entenda, começa em você aquilo que Deus vai fazer ao redor do Brasil. Começa em você o que Deus vai fazer em toda uma geração. Começa em você o que Deus vai fazer em toda a tua casa. Começa em você. Cara, a resposta para as promessas que Ele te fez, só você pode dar. É por isso que todo profeta, quando se levantava, falava: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que significa eis-me aqui? Significa, a despeito de tudo que tem feito, a despeito do teu povo que tem profanado o teu templo, a despeito do teu povo que tem ido contra a tua vontade, os profetas se levantavam e diziam: Pai, a despeito de todos que estão ao meu redor, eis-me aqui, começa em mim algo novo. Ei, quantas promessas liberadas sobre você, cara. A minha pergunta é: como a gente vai reagir a elas a partir de hoje? Como que vai ser a tua segunda-feira? Sabe, a gente brincou sobre esse lance do inglês. Eu lembro que quando eu me converti, 1 ou 2 semanas depois, alguém chegou para mim e falou: aprenda inglês, Deus vai te dar conexões, você vai precisar disso. Sabe o que eu fiz? Ok. 10 anos se passaram e eu continuo sem falar inglês. Aí sabe o que me constrange? Quando Deus traz pessoas de outros países para cá, pessoas mandam mensagem querendo compartilhar coisas, outros ministérios que eu sempre me inspirei, hoje mandando mensagem falando: e aí, mano, tá tudo bem? Cara, fantástico o que vocês estão construindo, e eu preciso de ajuda de alguém para conversar. Por quê? Porque eu acreditei na promessa, mas não respondi a ela. Do que adianta você clamar pela chuva, você nem arou o campo ainda, você está sem Deus, muda a minha história, Deus, por favor, muda a minha história, faz acontecer a tua promessa, e Ele está assim: filho, você precisa sair do lugar onde você está, porque desde a promessa que eu te fiz, a posição que você está é a mesma. Ei, você precisa agir, cara, você precisa sair do lugar que você estava. Meu irmão, se existe um lugar que está cheio de promessas que não se cumpriram, é o cemitério. A grande questão é, quando a gente chegar lá, o nosso legado vai apontar para promessas cumpridas ou promessas que ficaram no meio do caminho. Eu parei para analisar a promessa que Deus me fez, e sabe o que tem me constrangido? Eu falei: Deus, me perdoa, porque eu acreditei, mas eu não me posicionei, me perdoa. Sabe o que Ele fala para mim? Filho, não precisa pedir perdão, quem deixa de usufruir é você, para mim está tudo certo. Está tudo certo. Eu continuo te amando. Não tem nada que você possa fazer para eu te amar mais. Não tem nada que você possa fazer para eu te amar menos. Eu continuo te amando. A questão é, se você vai viver plenamente o que eu te prometi ou não. Isso daí é um problema seu. É uma questão sua.
Eu não posso fazer mais nada, meu filho já foi derramado naquela cruz, o Calvário é real, já aconteceu, ele já venceu o inferno e a morte, ele já liberou sobre você a autoridade sobre os céus e a terra, já liberou sobre a igreja as chaves dos céus, aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Ei, preste atenção, você não precisa pedir mais nada para Ele, além daquilo que Ele já te deu. Ele te deu unção, Ele te deu identidade de filho, Ele te deu autoridade sobre os céus, a terra, sobre as doenças e as enfermidades. Cara, Ele já te deu promessas. O que a gente precisa fazer então, André? A gente precisa se posicionar em relação àquilo que Ele prometeu. Eu tenho declarado desde o primeiro culto desse ano, 2017 é o melhor ano da minha vida. Eu creio e eu tenho vivido crendo nisso, cara. E quantas coisas Deus tem rompido esse ano. E se finalizar esse ano e olhar para trás e ver que algumas ficaram no meio do caminho, é porque eu não me posicionei como deveria. Eu estava conversando com alguns jovens que são mais próximos, e eu falei, cara, se tem algo que Deus falou comigo depois dessa internação, é que eu preciso ser irrepreensível em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero poder daqui a alguns meses olhar para vocês e falar, cara, você pode caminhar comigo e você vai ver que eu sou irrepreensível em todas as áreas. Pastor, isso é vaidade? Não, cara, isso é coerência. Porque se eu prego sobre o evangelho pleno, eu preciso ter vida plena também. Se eu prego sobre um Deus que faz promessas e cumpre, vocês precisam olhar para mim e ver elas se cumprindo também. Pastor, eu já vejo, beleza, mas quem disse que aquilo que você está vivendo hoje é o teto daquilo que Deus quer fazer? Sabe qual é o nosso problema? É a síndrome da comparação. Você olha para quem está do teu lado, você olha para o que Deus está fazendo, você acha que, uau, Deus, você já tem feito tanta coisa. Você está dizendo para Deus então que o limite dele é o irmão do lado. Porque se eu olhar para mim, deixa eu me colocar no centro, eu falar, Deus, há 3 anos atrás eu estava pregando em missões para 15 pessoas dentro dos hospitais, o Senhor me colocou hoje num lugar que me dá um alcance maior, tem uma geração sendo influenciada, tem pessoas de outros países vendo o que a gente está fazendo, o Senhor me colocou ao lado de um cara com uma visão extraordinária, alguém que tem trazido um avivamento sobre a igreja no Brasil, o Senhor me plantou, o Senhor me ungiu, o Senhor me honrou, o Senhor... E talvez ele olhe para mim e fale assim, filho, começou tem 3 anos, mas eu te prometi há 10, você que demorou para se posicionar. Um dos pastores que ministraram aqui, eu estou finalizando agora em nome de Jesus, um dos pastores que ministraram aqui falou algo que eu achei poderoso. Ele falou que as nossas orações sejam mais curtas e as respostas mais rápidas. Sabe o que vai influenciar toda a nossa geração? É como a gente responde às promessas que Deus nos fez. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar com você e a gente vai para mais uma etapa de pregação. Então não perca nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu creio que aqui existem alguns pais dessa geração. Eu creio que aqui existem algumas pessoas que vão ser levantadas como vozes para essa geração, vozes de influência, Pai. Jovens aqui que vão compartilhar revelações que o Senhor vai dar, jovens que vão compartilhar ministrações que vão alcançar milhares e milhares e milhares de jovens. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que a gente pregar seja um reflexo daquilo que a gente vive primeiro, Pai. Eu te peço que aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias de conferência, que nada seja desperdiçado. Teu filho falou sobre um semeador que saía semear e sementes caíam em todo tipo de terreno. Eu quero te pedir que em relação às promessas que o Senhor fez, elas encontrem no nosso coração um terreno bom para que elas frutifiquem, que os frutos permaneçam. Eu abençoo cada jovem aqui declarando, Pai, que nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que se amedrontam, nós seremos reconhecidos como exclusivamente seus, Pai. Que tudo aquilo que a gente faça aponte para o Senhor, que tudo aquilo que a gente se dedique, Pai, tenha a ver com aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. A gente não quer construir castelos de areia, Pai, a gente quer construir o Teu reino na terra. Nos dá unção profética, Pai, ainda mais, derrama sobre nós a Tua unção que despedaça todo jugo, quebranta o nosso coração, Pai, renova o nosso entendimento, amplia a nossa visão, nos dá ainda mais autoridade, Pai, nos dá ainda mais graça, nos dá amor pelo perdido, Pai, nos dá a revelação da Tua vontade, compartilha, Pai, com a Tua geração, aquilo que o Senhor deseja fazer a partir de nós, Pai. E eu abençoo cada jovem aqui em Teu nome, Jesus, declarando que 2017 vai ser o maior ano de romper das nossas vidas, até que venham as próximas, em nome de Jesus, amém.